Irmãos, a palavra de Deus em Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, o que mais nós queremos na nossa vida do que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas? O que mais nós queremos nas nossas vidas do que experimentar a vontade desse Pai, que é tão misericordioso, que é tão maravilhoso, que tem todas as coisas em suas mãos para poder liberar para nós? Mas esse versículo diz o seguinte: diz que nós não podemos nos amoldar a este mundo, mas que nós temos que renovar, nós temos que ser diferentes pela renovação da nossa mente, porque cada vez que nós vamos aprendendo mais de Cristo, nós temos que começar a fazer o que nós estamos aprendendo na nossa vida. Nós temos que começar a praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Por que muitas pessoas passam anos e anos na casa do Senhor e não veem a sua vida mudar? Porque entra na casa do Senhor, ouve a mensagem, vai para casa e esquece. Na outra semana não sabe nem o que foi pregado. Irmãos, a mensagem que é pregada na casa do Senhor é o Espírito Santo de Deus falando. Lá em Apocalipse diz: ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está dizendo nas igrejas, no mundo inteiro. O Espírito Santo está dizendo nas igrejas que o tempo está próximo. O Espírito Santo está dizendo para nós olharmos as coisas que estão acontecendo. Não é? Porque cada vez que você senta na frente da televisão e você liga a TV no jornal, você vê que as coisas estão cada vez piores. E muitas vezes, quando eu estou assistindo o noticiário, eu penso: Senhor, até onde esse mundo vai desse jeito? Até onde? O que mais tem que acontecer? Mas o problema é que as coisas estão acontecendo e as pessoas estão preocupadas cada dia mais com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, com o seu ganha-pão, com o que o outro está pensando a seu respeito. Irmãos, Jesus já fez a parte dele. Jesus já veio. Jesus, que foi ofendido pelo pecado, buscou a reconciliação conosco. Imagine isso. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Deus fez o homem perfeito, colocou no Éden, o homem pecou, ofendeu Deus. Deus, sendo ofendido, fez um plano de salvação, veio, padeceu, sofreu, morreu por causa do homem que tinha ofendido. Já viram alguém padecer por alguém que ofendeu? A palavra de Deus diz que raramente nós encontramos um que queira morrer por alguém bom. Imagine por pessoas más. Jesus fez isso. E cada vez mais o que nós vemos é pessoas preocupadas com o dia a dia, pessoas preocupadas com o orgulho próprio, pessoas preocupadas em se gloriar. Eu posso, eu faço, eu quero, eu preciso. Sabe o que nós precisamos? Da vida eterna. Nós precisamos de salvação. E como que nós estamos lidando com essa questão do mundo? Como nós estamos lidando? Porque a palavra de Deus diz que aquele que se constitui amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus diz isso. Será que eu tenho sido amigo de Deus? Ou será que eu tenho sido amigo do mundo? Será que eu estou deixando essa maré do mundo me levar? Porque cada dia as coisas ficam piores. Cada dia os piores valores são passados. Nós que temos filhos pequenos temos que nos preocupar muito com isso. Porque as crianças aprendem na escola coisas absurdas. É tomar lá da cá. Olhou para você feio, vai e bate. Não é? Assim. E nós temos que ficar em cima deles para poder ensinar o certo. Ah, você é bobo, vai deixar para lá? Vai em cima. Só que a palavra de Deus diz que há dois
seu próximo como a ti mesmo. Difícil, né? O meu próximo como a mim mesmo. Difícil querer o bem do meu próximo como eu quero o meu bem. Né? Difícil, mas é necessário. E Jesus tem isso para nos dar. Só que nós temos que buscar. E antes de buscar, nós temos que reconhecer para Deus que nós não conseguimos de nós mesmos. Só que nós estamos mais preocupados em buscar conforto. Nós estamos mais preocupados em buscar bens. Nós estamos mais preocupados em buscar coisas que vão desaparecer nesse mundo quando vier o grande dia do Senhor. E aí? Como é que vai ser? Não vai adiantar eu me esconder atrás do meu bem material. Não vai adiantar eu estar dentro do meu carro, porque ele vai desaparecer. Não vai adiantar eu estar dentro da minha casa, porque no grande dia do Senhor o chão vai tremer e ela vai sucumbir. Todas as coisas vão acabar. E no que nós vamos nos agarrar? Nas obras. E quais têm sido as nossas obras? O que nós temos para apresentar para o Senhor se Ele viesse hoje? Quantas pessoas têm pregado isso nas igrejas, irmãos? Quantas pessoas têm se preocupado com o bem espiritual? Nós só vemos por aí bem material. Nós só vemos por aí campanha para bem material, corrente para bem material. E o bem material, o que vai acontecer com ele no grande dia do Senhor? Ele vai derreter, vai acabar. E essas pessoas, para onde vão? Para onde vão correr? Irmão, sabe que o Evangelho de Jesus não é muito gostoso de ser ouvido. Porque Jesus, ele era bem duro quando ele pregava o Evangelho, não é verdade? Ele chamava as pessoas de raças de víboras. Sabe por quê? Porque Jesus sabia exatamente o que estava dentro do coração delas. Jesus sabe exatamente o que está dentro do nosso coração. Abra uma Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque 2. Versículo 4. Amém? Abacuque 2, versículo 4. Amém? Na minha Bíblia não tem escrito. Está entre Gênesis e Apocalipse. É que é um livro profundo, né? É, só duas. Vamos para 3. Amém? Diz assim, ó. Escreva. O ímpio está envelhecido. Seus desejos não são bons. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá pela sua fidelidade. Fidelidade é quem? O justo viverá pela sua fidelidade. Agora abre Salmos, esse é fácil, não tá? Esse não tem. Você tem, né? Salmos 1. Amém? Pessoal no celular aí é rapidinho, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? A minha versão é NVI, irmãos.
Está diferente hoje, né? Não vou dar conta. Amém? Glória a Deus. Irmãos, presta atenção no que nós começamos a conversar. Para nós experimentarmos qual a verdadeira vontade de Deus, boa e agradável para as nossas vidas, nós não podemos nos amoldar a esse mundo. Amém? Glória a Deus. Para nós vivermos nessa terra, nós temos que ser fiéis, porque o justo viverá na sua fidelidade. E para nós sermos abençoados, para nós sermos como figueiras plantadas junto ao ribeiro, para nós sermos prósperos, nós temos que ser o quê? Justos. O que é ser justo? O que é ser justo? Abraão é um homem justo. Moisés é um homem justo. Ser justo é servir a Deus. Ser justo é não se misturar com as pessoas que não querem saber de Deus. Mas, irmãos, nós não temos que pregar o evangelho, temos, irmãos. Só que tem aquelas pessoas que elas não querem saber mesmo. Que você fica ali batendo na tecla e se você não se cuidar, a pessoa acaba te contaminando. Ela acaba te prejudicando, porque ela não quer saber de Deus. Ela não quer pegar o caminho. Ela não quer saber do que você tem para falar para ela. Então você tem que cuidar da sua salvação, que é individual, porque nós não podemos levar ninguém para lugar nenhum se nós não nos cuidarmos, nem a nós mesmos. E nós temos que nos preocupar com o que diz a palavra de Deus. Nós temos que nos amoldar à palavra de Deus. Nós não temos que nos amoldar ao mundo e usar aquela frase famosíssima. Para com isso, não tem nada a ver, né? Porque se não tem nada a ver, vai ficar aquele mundo. Amém? Amém. Nós temos que nos preocupar, irmãos, com as coisas do dia a dia. Como que nós temos que nos preocupar com as coisas do dia a dia? O que fala a palavra de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Qual é a nossa comunidade então? Buscar primeiro. Olha, eu preciso ir para um lugar, mas primeiro, Deus. Eu preciso trabalhar, eu estou atrasada. Primeiro, Deus. Senhor, vamos comigo, Senhor. Porque se o Senhor não for, não tem jeito, eu não consigo fazer nada. Eu vou louvar o Senhor. Primeiro, no meu coração, eu tenho que ter a seguinte proposta: eu quero exaltar o nome do meu Deus. Porque aí você louva. A partir do momento que você não tem essa proposta no seu coração, você não louva. Você canta. Se você quer louvar a Deus, você tem que fixar a sua adoração somente em Deus. Se você quer orar, você tem que fixar o seu pensamento em Deus. Tudo que você vai fazer, o seu trabalho, a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida familiar, primeiro, Deus. Quando você colocar Deus na frente de tudo, as outras coisas vão ser acrescentadas. Vem vindo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus não é injusto para não compensar o nosso trabalho. Deus é justiça. E o nosso erro, muitas vezes nós falamos assim: nossa, eu queria que isso desse sendo dessa maneira, mas não está dando. Eu estou orando e não vem. Mas por que não veio? O que é que eu estou colocando primeiro na minha vida? O que eu estou colocando primeiro? Será que eu estou sendo justo? Será que eu posso ajoelhar perante o meu Deus e dizer: Senhor, eu sou justo? Eu coloco o Senhor primeiro na minha vida, eu não me amoldo das formas do mundo, eu te busco primeiro, e na tua palavra está escrito que as outras coisas aqui serão acrescentadas. Por que não está acontecendo? Irmão, eu duvido. Porque o nosso Deus não mente e não se arrepende. E se Ele falou que seria assim, é assim que acontece. Só que antes de nós começarmos a colocar a culpa em Deus, nós temos que olhar para a nossa vida. Se nós estamos fazendo. Amém? Amém. Porque Deus é perfeito. Deus é justo. Deus é misericordioso. A maior prova de amor que Ele podia ter dado por nós, Ele já deu. Isso significa que Ele nos quer do lado dele. E Jeremias fala que os pensamentos de Deus para nós não são de mal, são de bem, são de paz.
precisa da gente. Ele não precisa. Uma vez eu li uma frase assim: Deus, sem você, continua sendo Deus. E você sem Deus, o que é? Forte, né? Mas é verdade. Muitas vezes nós achamos que Deus precisa. Irmãos, nós temos que nos colocar na nossa posição servos de Deus. Servos. O que o servo faz? Além de agradar o seu Senhor. O que o servo faz além de se preocupar em ver o seu Senhor bem? O que o servo faz além de querer servir o seu Senhor? Nós temos que nos preocupar, sabe com o quê? Com essa herança do pecado que nós temos, com essa inclinação que nós temos por orgulho, com essa inclinação que nós temos para soberba, com essa inclinação que nós temos para inveja. E não venha falar que não tem, porque todo ser humano tem. Nós temos que nos preocupar com as palavras que saem da nossa boca, porque a palavra de Deus diz que nós somos responsáveis por cada uma delas. Nós temos que agir como cristãos aí fora, no mundo aí fora, porque nós não podemos nos moldar de acordo com o mundo. Se nós recebemos uma palavra dura, se nós recebemos uma palavra ruim, nós temos que responder com uma palavra boa. Não é assim? Eu lembro uma vez que nós estávamos fazendo um culto na casa, e a Letícia e a Natália desceram o carro dela, e uma pessoa, né, usada pelo inimigo, cercou o carro da Natália, entrou na frente do carro, parou e começou a provocar ela. E a Natália sempre o telefone e saiu esquentada, né? Deus já transformou o vaso, continua transformando, graças a Deus. E aí nós ficamos tudo lá na frente olhando, né? E a gente ficava assim: meu Deus, misericórdia. O que a Natália vai fazer? Meu Deus, misericórdia. Porque ela já conhece a forma do pessoal lá embaixo, lá na nossa mesa, sabe? O pessoal que não tem uma forma boa. E aí a gente ficou tudo assim apreensivo, né? Aí a gente falou assim: você vai lá? Eu falei: calma, vamos ver o que vai acontecer. Aí a pessoa foi, ela falou, uma desafora, ela virou e falou assim: Deus te abençoe. Assim, Deus te abençoe. É difícil. Mas é isso que te faz merecedor da vida eterna. É difícil não é o seu inimigo, aquele que só quer te perturbar. Pior ainda é você perder a vida eterna por causa dele. Porque além de te perturbar aqui na terra, ele ainda vai fazer você perder a vida eterna. Você vai ficar sendo perturbado a vida inteira, eternamente. Muitas vezes, irmãos, o inimigo ele se coloca na nossa frente, a maioria das vezes, para ver qual vai ser a sua reação. Agora eu quero ver qual vai ser a reação dele. Mais ou menos quando a mulher de Jó falou para ele assim: para com isso. Olha o jeito que você está, presta atenção. Já perdeu os bens materiais, já perdeu os filhos, está doente. Para com esse sofrimento, amaldiçoa seu Deus e morre. Silêncio. Parou tudo. Certeza disso. No mundo espiritual parou tudo. Jó, o justo, ouviu uma palavra dessa. Dos demônios também pararam e ficaram só escutando. E de repente, Jó falou: nu, eu saí do meio da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Aleluia. Tudo que eu tinha foi Deus que me deu, e foi Ele que tirou. Cai por terra, no nome de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. E aí o que Jó conseguiu com isso? Sendo fiel. Tudo de volta. Muitas vezes mais. Nós temos que ter isso em nossa mente. O inimigo está ao nosso redor, rugindo como leão, o tempo inteiro, procurando a quem possa tragar. Todo o tempo. Então, se você aprende isso, se você abre os seus olhos espirituais, quando aquela pessoa que parece que nasceu para te tirar a paz chegar para você, você já começa a repreender em nome de Jesus. Entenderam? E quando vier falar, se você não vai falar coisa boa, não abre a sua boca. Porque pelo menos você não é responsável pela palavra, não vai sair. Só olha. Mas ela vai achar que você está ficando louco, mas amém. Melhor do que você tentar. Amém? Irmãos, muitas vezes nós queremos a fórmula, a mágica. Nós queremos chegar na igreja e ouvir assim: olha, faz isso que Deus te abençoa. Hoje eu estou dizendo para vocês: não se amolde a esse mundo.
Deus que Ele promete cumprir na sua vida. Mostre aí fora que você é um crente diferente. Porque hoje em dia ser fiel a Deus é ser um crente diferente. Porque hoje em dia moda é ser crente. Todo mundo é crente. Moda é ser crente. Ainda quando você chega perto de uma pessoa, você pergunta, você é evangélico? A pessoa fala, não. Aí você já percebe que você está no meio de um monte de gente já olha para a pessoa e já faz uma cara meio estranha, né? Porque tem muito crente, muito evangélico. Uma igreja em cada esquina. Não é? Mas e quantos cristãos tem dentro dessas igrejas? E quantas pessoas que estão preocupadas em pregar a salvação tem dentro dessas igrejas? E quantas pessoas preocupadas em renunciar ao mundo tem dentro dessas igrejas? Fala para mim. Quantas pessoas cobertas com o sangue de Cristo, vivendo o amor de Cristo tem dentro dessas igrejas? É por isso que nós temos que ser crentes diferentes. Porque a palavra de Deus diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Os que o adoram em espírito e em verdade. Qual é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa é a verdade. E são esses adoradores que Deus está a procurar. Quando nós precisamos procurar, é por quê? É porque está fácil? É porque a coisa está na mão? Quando uma coisa está na sua mão, você precisa procurar? Deus está procurando. E que Ele encontre em nós os verdadeiros adoradores. Que naquele dia, quando a trombeta tocar, que nós possamos ouvir e que nós possamos subir para estar junto com o nosso Deus. Quando tudo terminar aqui, que nós possamos estar junto com o nosso Deus